Olá pessoal, Joca aqui, tudo bem com vocês? Tudo bom, meus queridos? Então, estamos aqui para trazer 10 personagens que provam que a Disney tinha muito mais diversidade antes de ser lacradora. Mas antes de mais nada, eu quero tecer aqui alguns comentários sobre o último vídeo. Acontece que o vídeo repercutiu legal, aí, até pelo tamanho do canal, coisa e tal, né? Para os nossos padrões ele repercutiu legal, mas acabou atraindo a atenção de alguns lacradores, de alguns lacrolas que vieram aqui tentando refutar o vídeo, falando: ai, isso não vale porque a princesa Tiana, ela passa metade do filme como um sapo, não sei o que. Cara, beleza, ela se transforma num sapo, tem a questão do sapo, mas velho, no que isso anula a representatividade do filme? Ela deixa de ser uma mulher negra porque ela se transformou no animal? Ou por acaso as referências que são feitas ali às comunidades negras do sul dos Estados Unidos e a cultura delas, envolvendo o berço do blues, do jazz, isso aí some do filme, não tem valor? Então, cara, é um argumento muito do estúpido, né? E pior ainda, porque eles falam: ai, o Kenai não vale porque ele passa o filme todo como urso, a maior parte é como urso. Cara, beleza, ele passa a maior parte como urso. Mas, irmão, essa questão dos espíritos dos animais, dos totens, faz parte da religião Inuit ali, que é dos povos nos quais o irmão urso foi inspirado. Então, ao invés de atrapalhar na representatividade, ele se transformar num urso e trazer essa simbologia com os animais e com os espíritos da natureza, faz uma referência à cultura, à religião animista daquele povo. Então, só acrescenta uma camada a mais de diversidade, não diminui a diversidade dele. Mas beleza, já que incomodou bastante o lacrador, eu vou fazer aqui uma parte 2, inclusive tem personagens aqui que também passam boa parte do filme transformados em animais, mas eu vou fazer comentários aqui e mostrar que isso não diminui em nada a representatividade do filme deles, beleza? Dito isso, bora para nossa lista. Em 10º lugar, temos ela, ninguém mais, ninguém menos que Ariel. Sim, Ariel. Ai, Joca, mas Ariel, ela é ruiva, branquinha, perfeitinha, padrãozinha. Beleza, pode até ser verdade, mas acontece que vocês estão esquecendo que ela passa boa parte do filme dela como uma muda, sem conseguir usar a voz. E com certeza, gente, para quem assistiu o filme vai sentir muita agonia, porque tem momentos em que ela quer expressar o amor dela, expressar os sentimentos dela, e ela não consegue, ela está privada da voz dela. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu o filme na época que ele foi lançado, pessoas que tinham essa condição de não conseguir usar a voz, de ser mudo, se identificaram com o drama da personagem. E não só isso, também, se você for pro lado simbólico, pessoas com fobia social, pessoas que que são muito reclusas, muito tímidas, com certeza também se identificaram com essa dificuldade que a Ariel tem de se expressar através das palavras, mesmo que seja temporário, mesmo que seja fruto de um encantamento. Então, eu coloco ela aqui em 10º lugar. Sim, admito, eu dei uma forçadinha. Sim, admito que deu uma forçadinha, mas se vocês pararam para pensar, meu argumento tem lógica, tá? Então, 10º lugar, tá bom, acho que tá beleza. Enfim, vamos embora. Em 9º lugar, tem ele, o Capitão Li Shang. Para quem não lembra, ele é o senpai, ele é o idol ali do filme da Mulan, né? Ele é o senpai da Mulan. Ele é aquele cara que ela adora, que ela se inspira, que ela é meio apaixonadinha. Ele é o capitão, o comandante ali das forças chinesas. Ele é um cara forte, que luta bem artes marciais, corajoso, justo, honesto. Porém, ele não é só um personagem perfeitinho, assim, padrãozinho, nem lacrador, porque ele tem seus defeitos. Por exemplo, ele acaba sendo um pouco injusto com a Mulan. Ele é um personagem muito severo, ele segue muito as regras. Às vezes ele até judia ali um pouco dos soldados chineses, mas ele faz isso porque ele quer fortalecer as pessoas. E quando... Spoiler aqui, tá, gente? Mulan de 1997. Acho que 1997. Mas enfim, quando ele descobre que a Mulan não era um garoto atrapalhado, mas sim uma mulher, e que ela cometeu um crime que para aquela época era um grande crime de se passar por homem, entrar no exército e quebrar todas as leis da sociedade, ele deveria puni-la, até tirar a vida dela, mas ele poupa ela. Claro, deveria fazer muito mais, porque ela acabou de salvar a vida dele, deveria não tratá-la assim, mas entendam o contexto, ele como comandante militar daquela época, o contexto onde ele vivia. Tipo, se você levar em consideração o contexto, ele abandonou tudo que ele acreditava para poupar
a vida da Mulan. E lá no final do filme, quando ele começa a se apaixonar por ela, ele até se abaixa para ela, ele faz uma reverência para ela, reconhece ela como a grande heroína que ela é. Então, por essa série de questões mostra que ele é um personagem cheio de nuances, complexo, não é um personagem lacrador, feito ou para ser o homem desconstruidão, bobinho, assim, meio LGTV, e nem aquele homem hétero malvadão. Ele é um personagem complexo, com suas qualidades e defeitos, e merece estar aqui na 9ª posição, tá bom? E no 8º lugar tem ele, que talvez seja meu personagem, um dos meus personagens preferidos da Disney, que é o Imperador Cusco. Gente, o Imperador Cusco, ele é o rei de um império, de uma cultura mesoamericana, ou seja, ali dos povos incas, astecas, maias. Acho que no filme é a cultura inca em particular que eles focam. E ele é um imperador, ele é mimado, ele é muito engraçado, mas ele é muito arrogante. E sim, ele acaba vítima de uma maldição ali da vila do filme e se transforma numa lhama, num animal. Sim, isso acontece. Porém, todos os outros coadjuvantes no qual ele cria laços e relações continuam sendo do povo mesoamericano. Então ele virar uma lhama não tira a representatividade de todos os outros personagens, de toda a cultura e toda a estética que o filme traz do povo mesoamericano. E aliás, ele se transforma em lhama justamente para trazer uma mensagem bonita, porque aí ele sai do palácio, ele acaba sendo comprado por um homem, um agricultor, um pai de família humilde. Ele acaba vendo o que o povo passa, que ele não tinha visão disso. Ele via no mundinho dele ali no palácio, achava que o mundo era perfeito. Ele conhece a dor dos súditos dele. E aí ele, claro que ele evolui, passa por uma jornada e ele melhora como personagem, se torna depois um rei mais justo, um rei mais preocupado, mais bondoso com o seu povo. Isso só é possível porque ele se transforma em lhama. E a lhama também é um animal característico daquela região, daquela cultura, então tudo certo. O fato de ele transformar em lhama não diminui em nada a excelente representatividade que esse filme traz. E em 7º lugar, eu vou trazer ele, Sítica. Joca, quem é Sítica? Quem raios é Sítica? Calma, jovem. Eu sei que você provavelmente não lembra do Sítica. Ele é daqueles personagens esquecidos. Mas, velho, ele é o irmão mais velho do Kenai, o protagonista do Irmão Urso. E ele é um personagem vital pro filme. Porque é a morte dele que motiva o Kenai a embarcar nessa jornada que acaba transformando ele em urso e que culmina em tudo o que acontece no filme. E ao mesmo tempo ele se torna um espírito da águia, um espírito de sabedoria, um espírito que guia o protagonista ao longo de todo o filme. Então ele é um personagem muito importante para o filme, mas claro, ele acaba esquecido. Mas eu cito ele aqui justamente por ele ser da cultura inuit, ter esse simbolismo forte das religiões animistas ali, do espírito da natureza, espíritos animais. É um personagem comovente, que com poucas falas ele te emociona, e ao mesmo tempo, sem ele, o filme Irmão Urso não poderia acontecer. Então ele está aqui em 7º lugar. E em 6º lugar, eu vou citar a Audrey Ramirez. Joca, de novo, quem é Audrey Ramirez? Calma, pera lá que eu vou explicar. Então, no filme Atlantis nós temos não apenas o protagonista, o Milo ali, e a mocinha, a princesa Kida. Não. E o vilão. A gente não tem só esses personagens, nós temos toda uma tripulação de personagens extremamente carismáticos, com habilidades e personalidades únicas, que vão ajudar ao longo dessa jornada de exploração ali dos mistérios do fundo do mar. E dentre esses aqui recebe maior foco, maior destaque, maior desenvolvimento, acaba se tornando a melhor amiga do protagonista, é justamente a Audrey Ramirez. E ela conta a história dela. O pai dela queria 2 filhos, um para ser campeão de boxe e o outro para ser engenheiro mecânico. E ele realiza esse sonho, só que através de 2 filhas, que é coisa, digamos assim, mais empoderada do que isso. Mas ela não é empoderada do jeito errado, ela é empoderada do jeito certo, porque ela que arruma todas as máquinas, os veículos. Sem ela, o submarino que eles usam para viajar ali pro fundo do mar não poderia funcionar e o filme não ia acontecer. Então é um personagem extremamente importante como mecanismo de plot, mas também porque ela acaba estabelecendo uma relação de amizade com o protagonista e os dois se identificam, sabe? Ela entende parte do drama dele, ela conta a história de vida dela para ele e esses dois acabam se abrindo um com o outro. Então ela ganha um destaque grande ali na trama e ajuda no desenvolvimento psicológico, emocional do protagonista. E ela é
uma garota meio negra e meio hispânica, meio de origem afrodescendente e meio latina. Então ela é uma personagem muito diversa, cara. Ainda por cima ela é engenheira mecânica, tem uma irmã que é campeã de boxe, muito diversa e sem ser lacradora, uma personagem amável. Inclusive, quando eu era moleque, eu admito que Atlantis era o filme que eu colecionava, odeio essa palavra, pessoal, mas assim, não me veio outra na mente. Eu colecionava crushes nas personagens da Atlantis. Eu tinha um crush diferente em cada época diferente por cada uma das mulheres mostradas no Atlantis, e a Audrey foi uma assim que eu tive um crush muito forte. Eu desenhava elas no caderno e tal. Não me julgue. Adolescente é bicho complicado. Não me julgue. Eu sei que botem nos comentários aí as crushas de vocês aí da cultura pop, tá? Bola pra frente. Em quinto lugar tem ele, o Kronk. O Kronk, para quem não sabe, ele era um dos vilões do filme ali, A Nova Onda do Imperador ali, que eu acabei de citar, o Imperador Cusco. Porém, ele era tão carismático, e a dublagem do Guilherme Briggs, que é o meu dublador preferido, acho que muita gente que curte o Guilherme Briggs, é tão magnífica que o personagem acabou ganhando um carisma enorme aqui no Brasil, e o próprio personagem em si teve muito carisma lá nos Estados Unidos, e ele acabou ganhando um filme próprio. Então ele é um guerreiro inca de uma cultura mesoamericana que é fortão, mas que ao mesmo tempo ele não quer ser do mal, ele não quer lutar, não quer ser agressivo. O sonho dele é ser chefe de escoteiros, ensinar para as crianças como que se acampa. Ele é tão gentil que ele consegue conversar com os animais, uma habilidade que só as princesas da Disney têm. Então, tipo, ele é como a Branca de Neve, como a Bela Adormecida, que conseguem ali se comunicar com os animaizinhos fofinhos. Ele consegue conversar com os esquilos, ele fala uma língua engraçada. Ali, ver o Guilherme Briggs falando isso, cara, tipo, me fazia rir muito quando era criança. E o drama dele é que ele quer impressionar o pai dele, porque ele não é lá assim, sabe, muito inteligente, ele é meio burrinho, mas ele tem um ótimo coração, ele é uma pessoa de um coração muito bom, muito puro, muito ingênuo, muito gentil, e ele quer ganhar um dedão positivo do papi, como ele mesmo fala, e essa busca por aprovação do pai, sempre que o filme toca em questão familiar, ele acaba me emocionando, acaba me pegando, porque eu sou um cara muito família, e por isso, porque o Kronk é engraçado, porque é um personagem da Disney que eu amo demais, adoro, pela dublagem épica do Guilherme Briggs, e por ser muito diverso, ser desconstruidaço, sem ser lacrador, o Kronk tá aqui em quinto lugar. Porque homem desconstruído lacrador, gente, ele não tem carisma, e o Kronk tem muito carisma, então esses caras conseguiram, tá? Enfim, vamos seguir com a lista. Em quarto lugar, não temos apenas um personagem, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, temos 8 personagens femininas que são mulheres negras fortes, inspiradas em cantoras negras americanas que são as musas do filme do Hércules. E o papel delas é importantíssimo, porque são elas que narram todas as aventuras do filme do Hércules. E são elas que cantam todas as canções épicas do filme do Hércules. Cara, quer mais protagonismo do que isso? Inclusive tem aquela música lá que o Hércules, que elas cantam sobre ser um herói, que é uma das músicas mais lembradas, mais amadas da Disney. Tem todo CDzinho aí, coletâneo da Disney, tem essa música. E as personagens, elas interferem na trama em alguns pontos. E na série animada do Hércules teve vários episódios em que elas desceram ali, porque elas eram divindades, né? Elas eram as musas, cada uma representa uma coisa, tipo a inspiração da escultura, do teatro, da música, da poesia, enfim, cada uma delas representa um aspecto da arte, e elas acabavam participando ali dos episódios da série animada do Hércules, e por isso elas estão aqui em quarto lugar, por serem várias mulheres negras fortes, icônicas, que recebem um papel de extremo destaque em um filme que muita gente iria dizer, é um filme eurocêntrico. Então até no filme do Hércules, que acusam de ser eurocêntrico, tinha muito mais diversidade, uma diversidade sadia, bacana, do que essa lacração do dia de hoje. Seguindo em frente, em terceiro lugar, gente, temos... Eu sei que se eu falar que eu tenho crush em personagem da Disney, de novo vocês vão fechar o vídeo. Mas tem a Esmeralda. E Esmeralda, cara, ela era uma cigana. E linda. Muito linda. Sério, o design dessa personagem, mesmo depois que eu cresci, deixei de ser um adolescente, adolescente, né? Mesmo como um adulto hoje, quando eu olho as mulheres da Disney, eu acho que a Esmeralda ela tem um design muito diferenciado. Ela é muito bonita e o traço do filme, o Corcunda de Notre Dame, ele é lindo por inteiro. E o filme O Corcunda de Notre Dame é 10/10, é perfeito, cara. E a Esmeralda, ela é
muito linda, muito carismática, muito cativante, e ao mesmo tempo ela é uma mulher um pouco agressiva, ela é um pouco teimosa, ela é imperfeita malandra, entendeu? Só que ela consegue ver a beleza interior das pessoas. Ela poderia ser fútil, poderia ser uma pessoa vazia, porque ela é muito bonita e tal, tirar proveito disso, mas ela prefere lutar pelo bem, pelas coisas que são sutis, pelas convicções, pelos ideais de um bom caráter. E quando ela olha o Corcunda de Notre Dame, que é o protagonista do filme, ela consegue enxergar a beleza do coração dele, o quanto ele é uma pessoa linda, maravilhosa, por dentro, né? Porque por fora ele é o Corcunda, as pessoas viam ele como uma aberração. Ela olha pra ele e enxerga a humanidade dele. Isso é muito, cara, isso é muito profundo, cara. Só de falar eu já vou me emocionando com esse filme. Mas, velho, a Esmeralda merece estar aqui. É uma pena, uma lástima, porque ela não fica com o Corcunda de Notre Dame, ela não fica, o filme acaba tendo meio que medo disso, acaba criando um caminho mais seguro ali, um personagem masculino para ela se apaixonar e tal. Mas só a relação dela de amizade, compreensão que ela tem com o Corcunda já vale. Mas eu shippava ela com o Corcunda, e se eu fosse fazer um remake desse filme, eu ia fazer ela ficar com o Corcunda, porque essa é a fanfic da minha cabeça, não por motivos errados, mas por motivos que, velho, o amor é uma coisa que transcende a aparência física, transcende a realidade física, é um presente de Deus para nós, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, vou voltar a falar disso mais pra frente nessa lista. Em segundo lugar, pessoal, nós temos os 7 anões da Branca de Neve, isso mesmo. E sabe por que eu acho interessante trazer eles pro segundo lugar dessa lista? Porque eu não acho que eles são gnomos, eles não têm poderes mágicos. Eu também não acho que eles são anões, anões, não sei exatamente, no sentido tolkieniano, sabe? Igual os anões do Senhor dos Anéis, são polvo, anão. Eu acho que eles eram simplesmente 7 irmãos de uma família ali que tinha um traço genético hereditário de ter nanismo, porque eles não têm nada de especial, eles não têm uma força gigantesca que nem os anões do Tolkien. Também eles não são mágicos como gnomos, e velho, eles são os heróis do filme. Spoiler de um filme de 1920, da década de 20, mas são eles que matam a bruxa malvada do filme, então eles são os heróis. O príncipe aparece lá no final só pra dar o beijo encantado, despertar a Branca de Neve, blá blá blá, mas quem exerce todo o protagonismo de proteger a Branca de Neve, de salvar ela e de derrotar a vilã são os anões. E, cara, isso traz diversidade, isso mostra que tinha diversidade logo lá no primeiro filme, primeiro longa-metragem da Disney ali, com princesas e tal. Já tinha muito mais diversidade, uma diversidade muito mais bem feita do que essa lacração de hoje. E agora, vamos para o primeiro lugar. E o que eu posso falar do primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu vou citar aqui o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. E, velho, ele talvez seja, junto com o Tarzan ali, o meu personagem preferido da Disney. E com certeza ele é o mais profundo personagem da Disney, porque como é que você cria um personagem que tem ali algum tipo de deformidade no rosto, deformidade corporal, deficiência, talvez uma má formação genética, e você cria um protagonista carismático, doce, gentil e marcante, icônico. Velho, a Disney fazia mágica, cara. Os filmes da Disney eram literalmente mágicos. E o Corcunda de Notre Dame, como eu já falei da Esmeralda aqui, ele remete, faz a gente refletir sobre essa questão que todo mundo fala. Ai, beleza interior, beleza interior, beleza interior. Mas eu quero ver quem é que faz você sentir isso. Qual filme faz você sentir isso na pele? O que é beleza interior? E esse filme, eu acho que ele trata com uma delicadeza essa questão da beleza interior. Eu acho ele uma ótima adaptação. Eu já li o livro original, já vi outros filmes mais antigos do Corcunda de Notre Dame, que são bem mais trágicos, são bem mais, digamos, intensos. Mas eu ainda tenho um amor muito grande para essa versão da Disney, porque ela ela faz você sentir. Todo mundo fala de beleza interior, né? É meio que um cope de quem tem inveja de gente bonita. Mas enfim, o filme faz você sentir isso. O que seria de fato essa beleza interior? O que é a beleza de caráter de uma pessoa? Quando uma pessoa é boa por dentro, ela é gentil, ela tem um bom coração, ela é honesta, a aparência física é o que menos importa, e por isso o Quasimodo está aqui em primeiro lugar dessa lista. Enfim, pessoal, gostaram da lista? Querem a parte 3? Então deixa like, ative o sininho, deixe comentário, porque isso vale mais do que dinheiro pra gente, porque é isso que vai fazer o canal bombar e permitir que a gente monetize, invista no canal e traga cada vez vídeos melhores para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de sempre, até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos!